Olá, estou de volta com o Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. Mais uma vez na companhia do meu colega de bancada, jornalista Gustavo da Cunha, e hoje nós estamos recebendo a Gabriela Harnisch, ela que é árbitra de judô e teve recentemente uma grande conquista nesta modalidade. Gustavo, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre judô, arbitragem de judô. Tudo bem, Ana? Satisfação estar aqui. Judô é uma modalidade histórica, né? Muito tradicional em Marechal Rondon. E a Gabriela agora dando sequência aí como árbitra internacional. Já temos o Edilson Robold, né? Que é uma figura muito conhecida em nossa cidade, em todo o país, em todo o mundo do judô, né? E a Gabriela uma aluna dele que acaba agora também se consagrando aí, se graduando como árbitra internacional, então dando sequência a esse legado, né, de um esporte tão bonito que é o judô, tão tradicional no nosso país. Gabriela, satisfação recebê-la aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa conquista, sobre a tua trajetória e quem sabe inspirar muitas pessoas a seguir por esse caminho. Bom dia a todos, eu agradeço imensamente o espaço, eu entendo que esse não é só um espaço aberto para mim, mas é um espaço aberto aos judocas, às mulheres judocas, às mulheres no esporte também. Muito bem, lembrando que o Arena Presente tem um oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil de Marechal Cândido Rondon. Gabriela, a gente começou aqui falando dessa tua conquista recente. Foi em Lima, não é algo, penso eu, assim, muito comum, não é todo mundo que consegue chegar e trilhar um caminho, né, para conseguir algo assim tão notável, chegar como uma árbitra internacional. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, como o judô entrou na sua vida. A gente sabe que você é professora da UniOeste aqui, né, na educação física, então já tem um pezinho ali, mas eu gostaria que você começasse falando como que o judô entrou na sua vida até você chegar aí, conseguir esse feito tão bacana, importante não só para você, para Marechal e para o esporte como um todo. Eu comecei a praticar judô em 2003, coincidentemente eu tive a oportunidade de iniciar no projeto de extensão Futuro do Judô, que é um projeto que temos na UniOeste até hoje, um projeto de extensão universitário que é coordenado pelo professor Edilson Robold. Eu lembro que eu ia na escola, passaram convidando, eu falei, por que não? Meus pais também sempre me incentivaram e me apoiaram. E aí eu comecei a praticar o judô, mas aí eu continuei, competi um pouco no estado, tive algumas oportunidades de competir fora do estado também, nesse período. E aí eu peguei a faixa marrom, e aí o judô tem um caráter que a gente precisa fazer uma pontuação para conseguir prestar o exame à faixa preta. E uma das formas de alcançar essa pontuação é arbitrando. E aí eu comecei na arbitragem em 2009. O ano que eu também entrei no curso de Educação Física aqui para fazer a graduação. Então eu comecei a arbitrar nesse ano, mas assim, naquele momento eu não tinha intenção nenhuma em seguir carreira de árbitra. A gente tinha aqui o exemplo, né, do professor Edilson Robold, sensei, que a gente chama no judô. E aí eu segui. Aí eu me formei. Durante a graduação eu tive que dar uma segurada nos treinos. Assim, não parei, mas chega uma hora que a gente tem que fazer escolhas na vida, né? Então a gente tem que fazer escolhas e às vezes com essas escolhas algumas coisas ficam para trás. E aí eu comecei a competir menos, a treinar um pouquinho menos, porque antes treinava todo dia, de segunda a sábado, era competição todo final de semana. Mas eu sempre gostei muito do judô e eu vi na arbitragem uma maneira de eu não me desvincular. E assim foi. Aí em 2013 eu fui embora para estudar na Unicamp. Eu tinha sido aprovada no processo seletivo de mestrado. E aí eu continuei arbitrando, depois me tornei árbitra nacional. E aí, no ano... A gente está em 2024. Em 2023, eu recebi uma notícia de que eu era uma das árbitras brasileiras indicadas a prestar um exame fora do país. E aí, assim, continuei estudando, tive muitas oportunidades de arbitrar eventos no Brasil todo, em muitos lugares. E aí, esse ano, então, eu prestei o exame em Lima.
E aí eu fui graduada a árbitra continental. Então, é um estágio antes do árbitro internacional. Eu fui a primeira árbitra paranaense a alcançar esse feito. E aí foi muito legal, assim. É um grande feito, né, Gabriela? E foi recente agora, foi no mês de junho, né? Final de junho. Queria, assim, saber um pouco dessa sua viagem em si, né? Foram mais 2 brasileiros contigo, você acabou falando pra gente anteriormente. Como é que foi chegar lá e ter aquela tranquilidade para fazer o exame? De que maneira é feito essa graduação, né? Pra gente entender um pouco mais, que não é muito do mundo do judô também entender como chega lá e aí você acaba prestando e, claro, depois com a sensação de dever cumprido, o sabor de ser aprovada e ter esse título muito, muito interessante, né? Eu saí aqui dia 21 de junho, aí cheguei em São Paulo, encontrei mais dois amigos que foram para lá prestar o exame junto comigo. Então, um amigo de São Paulo e um do Espírito Santo. Só para vocês entenderem, o Brasil hoje, em um sistema de catálogo de árbitros, nós temos mais de 2.000 árbitros. E eu fui a única árbitra escolhida, assim, selecionada para prestar esse exame. Então, aí já é uma vitória, você ser selecionado nesse grande contexto. O nosso país é muito grande, então a gente tem muitos praticantes, muitas pessoas envolvidas com o esporte de uma maneira geral. Em Lima, chegando lá, nós arbitramos uma competição, que foi o Campeonato Pan-Americano Cadetes e Júnior, né? Que são categorias de atletas mais jovens. E aí nós fizemos uma prova escrita em inglês, obviamente. Essa prova escrita era composta por 60 questões e nós tínhamos 60 minutos para fazer. Então, assim, eu estudei muito inglês, porque você chega lá na hora, assim, ou você sabe ou você não sabe, não dá tempo de pensar muito. Eu fui aprovada nessa prova, então quem não fosse aprovado já ficava no meio do caminho. No outro dia, nós fizemos uma entrevista em inglês com o diretor da Federação Internacional de Arbitragem. Aí ele fez vários questionamentos sobre por que eu tinha iniciado no judô, por que eu era árbitra, algumas situações relacionadas à regra também. Uhum. E aí a gente arbitrou a competição, o Campeonato Pan-Americano Veteranos. E aí, no final desse período, veio o resultado de que eu tinha sido aprovada junto com os outros candidatos brasileiros, assim. Infelizmente, lá não foram todos os candidatos que estavam, não foram todos aprovados, mas eu acho que isso também mostra a seriedade do processo, assim, de que realmente só é aprovado quem demonstra estar preparado. Os outros 2 que foram contigo foram aprovados? Foram, os outros 2 candidatos brasileiros também foram aprovados. Nós estávamos em 12 candidatos da América. Eu era a única mulher candidata, então tínhamos candidatos dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguai, Canadá. Acho que era esses países. É um processo muito rigoroso, eu imagino que seja, né? São tantos candidatos, já vai passando por um funil como se fosse um vestibular, mais ou menos. Você que é acostumada a isso, né, Gabriela? Se formou, graduou aqui em Marechal Rondon, na UniOeste, depois foi para Campinas fazer mestrado e doutorado, então já tem esse histórico de ir ultrapassando barreiras que são complicadas e difíceis para muita gente. Então, isso acaba, imagino que te deu uma certa tranquilidade de chegar lá e passar em mais um exame difícil, né? Com certeza isso tudo a gente vai acumulando bagagem, né? E também uma coisa muito importante nesse processo foram as oportunidades que eu tive de atuar em eventos nacionais, assim. O Brasil é muito forte no judô, no esporte no geral, mas o judô é um esporte muito vitorioso e muito forte. Então, os nossos eventos nacionais, eles acabam, muitas vezes, sendo mais fortes, mais disputados do que eventos internacionais aqui mais próximos de nós. Então, acho que isso tudo a gente vai acumulando bagagem, né? Vai acumulando experiência
para que quando chega o momento certo, nós estejamos preparados para isso. E como é que é, Gabriela? Você falou que num contexto de 2.000 pessoas ali envolvidas, né? Você, mais 2 pessoas foram selecionadas. E como é que é, por exemplo, para você, você é chamada, tem uma federação que ela te convoca para você ir arbitrar em determinado local, evento, como é que funciona isso? Aqui no estado a gente chama de ir voluntariamente, mas não estou falando voluntariamente necessariamente de graça, tá? Sim. Voluntariamente, então a gente manifesta o interesse e vamos atuando nos eventos no estado. Já em caráter nacional, vem uma convocação da Confederação Brasileira de Judô. Então, assim, aconteceu de eu me voluntariar para ir para um evento nacional, e aí eu fui vista e o diretor nacional da arbitragem acho que gostou do meu trabalho, gostou da minha atuação, e aí eu passei a ter mais oportunidades. Então, aí com essas oportunidades, eu tive que demonstrar que eu aguentava a pressão, que eu tinha conhecimento, que eu estava apta a estar lá. E aí foi mais ou menos esse processo, assim, que aconteceu. Então, hoje as convocações para os eventos nacionais, elas vêm direto da Confederação Brasileira. E aí elas vêm para a minha federação que me autoriza a estar participando. E o judô é um esporte assim com muitos detalhes nas regras, né? Dependendo o golpe, o movimento que você faz. Então eu queria que você confirmasse isso ou não, Gabriela, se para ser um árbitro desse nível que você está nesse momento, nesse patamar, se precisa ter um histórico como atleta também, para saber o que você está apitando, o que você está vendo ali na disputa, na luta, né? Porque se não ter sido um atleta, deve ser muito difícil apenas querer ser árbitro de judô, né? Existem os pré-requisitos, assim, no caso, precisa ser faixa preta, essas coisas assim. Não é obrigatório ter sido um atleta, um competidor, assim, mas é fundamental. Sim. Então, assim, você tem que ter o conhecimento técnico, porque se você não tem esse conhecimento, isso que o competidor tem, na hora que você vê determinados movimentos ou no momento em que você estuda a regra, você não compreende aquilo se você não tem a vivência prática. Então é fundamental ter esse caráter teórico-prático. Nem só a teoria e nem só a prática. As coisas precisam caminhar juntas. E aí precisa estar o tempo todo treinando, porque você vê os atletas assim, como o judô acaba sendo muito disputado, tem muito atleta. Eles estão o tempo todo encontrando outras maneiras de jogar o adversário, de ganhar os combates. E se a gente não está atualizado, ligado nesse universo todo, a gente se perde. E você acaba sendo árbitra de todas as categorias, você imagina, de peso, né? Desde os mais leves até o peso pesado. Para você, tem alguma dificuldade a mais em alguma categoria de visualizar os movimentos, os golpes, ou é basicamente a mesma situação para cada categoria? Não é assim. As categorias mais leves, eu acho que elas exigem muito mais de nós. Então, assim, você tem que ficar muito ligado, porque eles são muito rápidos. Muito rápido, né? De repente, você olhou, eles estão rolando os dois juntos, e se você não tá muito ligado, muito concentrado, você não percebe quem jogou, quem caiu, quem fez primeiro. Então, as categorias mais leves são mais difíceis de serem arbitradas, sem dúvida, porque os lances são mais rápidos. E as categorias muito pesadas, então categoria pesado mesmo, exigem um pouco mais de feeling, porque então são atletas mais lentos, o combate acontece a partir de uma aplicação menor no número de técnicas, então também nos exige. Então, se fosse dizer hoje que é mais difícil, sem dúvida são os atletas mais leves. E você também foi uma atleta de categoria mais leve, imagina, né? Então tem essa facilidade de compreender os golpes, os movimentos, né? Já essa bagagem, esse histórico, são 21 anos, né? Em 2003 você falou que iniciou no judô, então já tem uma bagagem, uma facilidade para entender o que o esporte te mostra ali no tatame, né? Sem dúvida. Com certeza, a vivência prática assim, que eu tive que me deu possibilidade de compreender melhor. Então, assim, a arbitragem, eu sempre falo, às vezes eu falo com as pessoas, vamos começar a arbitrar, eles falam, não gosto, mas não experimentaram. Tá? Então, assim, tem que experimentar, mas sem dúvida, tem pessoas que têm o perfil, tem pessoas que gostam e tem outros que não se identificam com aquela situação, não se veem lá.
às vezes são situações de extremo nervosismo. Eu lembro que eu arbitrei em 2022 uma disputa de medalhas do Troféu Brasil, que foi lá no ginásio do Minas Tênis Clube. E aí eu lembro que o ginásio apagaram as luzes, assim, aí começou a tocar uma música, e aí só eu entrei, aquele ginásio lotado, e só eu parada lá no meio com uma luz em cima de mim, assim. Então, se você não está preparado para viver esse momento, esse nervosismo, o nervosismo toma conta e você não consegue atuar com excelência, assim. Então, realmente exige muito de nós. Gabriela, você citou agora esse momento, que com certeza foi inesquecível para você. E como árbitra, teve alguma outra situação ou alguma polêmica na arbitragem ou alguma arbitragem em específico que realmente te tocou, te marcou assim nessa tua trajetória? Eu acho que foi esse combate que eu acabei de mencionar, assim. Eu lembro que nesse dia aconteceu um lance muito difícil na luta e eu tomei a decisão correta, assim. Eu acredito que a partir daquele momento eu passei a ser vista até com outros olhos, assim, sabe? Então, ela tem uma leitura de luta correta. Então, esses pequenos fatos, eu acho que fazem com que a gente engrandeça no processo. Mas eu acredito que essa competição, que foi no final de 2022, em Belo Horizonte, que assim... Deu o start. Acho que isso, com certeza. Aquele upgrade, né? Exatamente. E, Gabriela, você citou antes que você foi lá para Lima, você foi na companhia de 2 brasileiros e que a maioria das pessoas lá eram homens. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que o universo da arbitragem, as mulheres nesse cenário. Você é a única paranaense agora, né, que tem esse título, não sei como é que a gente fala. Essa graduação. E no contexto nacional e também no sentido de atuação, se há, às vezes, algum preconceito. A gente sabe que tem isso em alguns esportes, enfim, na vida como um todo. Muitas vezes a mulher é igual a qualquer pessoa, né? O homem vai atuar de uma maneira semelhante, mas às vezes há preconceito, sim. Eu gostaria de saber como é que é esse cenário nacional e como é que é isso no dia a dia aí da arbitragem, enfim. Assim, eu acredito que o judô, eu nem falo o esporte de uma maneira geral, mas o judô ainda é um universo muito machista. Não tenho nenhuma dúvida disso, assim. Então, hoje no estado, nós temos nem 10 árbitras mulheres, assim. Eu só que acabo tendo mais atuações. Mas, com frequência, eu vou para eventos e eu sou a única árbitra. Com muita frequência, assim, muita. Então, às vezes a gente viaja e eu sou a única mulher que está no ônibus. Isso acontece muito. Lá no exame, eu era a única mulher candidata, os avaliadores também eram homens. Então, esse ainda é um mundo muito machista. E para chegar ao exame de árbitra continental, eu considero que eu sofri bastante preconceito, assim. Até com a minha indicação de ouvir, tá indo só porque é mulher, não é que ela tá indo porque ela tem condições, tá indo porque ela estudou, se dedicou. Então, o universo do judô ainda é muito dos homens. A gente tá lutando contra isso, mas essa é a realidade. E você, a partir de agora, tem um papel fundamental nisso também, né? Já que você chegou nesse nível, então com certeza é um exemplo, é um espelho para novas meninas aí, ou mulheres já mais velhas também, mas que têm interesse em apitar, que estão apitando e sabem que pelo menos uma porta já foi aberta e agora tem a possibilidade de mais mulheres entrarem nesse universo todo machista que você já explicou, né? Isso aí foi uma coisa muito legal. Quando eu voltei do exame, eu recebi mensagens, ligações de muitas meninas árbitras aqui do estado que estão começando a trajetória delas, e muitas mandaram mensagem dizendo que as suas conquistas nos inspiram, você faz com que a gente se motive a continuar mesmo quando talvez o cenário não seja tão atrativo, tão favorável. Isso é muito legal, mas eu enxergo isso como uma responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de fazer com que mais meninas entrem nesse caminho, mais meninas consigam chegar lá e também
consigam se blindar, assim, dos preconceitos que ainda existem. Recentemente, eu acredito que há uns 3 anos atrás, o Coordenador Nacional de Arbitragem implantou uma regra, assim, de um percentual de árbitras que deveriam estar presentes em todos os eventos. Eu lembro que quando isso foi divulgado, se eu não me engano, são 20%. Mas, assim, quando essa informação foi divulgada, houveram muitos comentários contrários a isso, muita gente reclamou, muita gente xingou, sabe? Mas para vocês entenderem que meio que até então só tinham homens. O que não dá para entender e aceitar muito bem, né? Porque a quantidade de atletas em competições importantes é basicamente a mesma, né? De homens e mulheres, Isso. né? Agora até pela primeira vez na história, né? O Brasil vai para os Jogos Olímpicos com uma delegação composta por mais mulheres do que homens. É a primeira vez na história que isso vai acontecer. Já é uma mudança, Eu acredito que essa edição dos Jogos Olímpicos de Paris, isso aí vai ter vai ser uma característica muito forte, a participação feminina de todos os países. E no judô também, basicamente, o mesmo tanto de competidores, homens e mulheres, né? Então, dá para entender que o espaço tem que ser disponibilizado e aberto para as mulheres também apitarem, não apenas lutarem, né, Gabriela? Eu acredito que, assim, a questão das competidoras, isso já está um pouco mais claro, um pouco mais tranquilo, porque tem as categorias. Hoje, para vocês terem ideia, a expectativa de medalhas do judô brasileiro são de 3 medalhas para as mulheres. Sim. Então, Rafaela Silva, Mayra Aguiar e a Bia Souza. Então, a gente tem mais expectativa de medalhas nas meninas do que entre os homens. Mas, assim, às vezes, essa questão do preconceito em relação às mulheres em posições de um pouco mais com uma hierarquia um pouquinho maior, assim, eu acredito que nesses ambientes ainda há um pouco de aversão, assim, né? Sim. Vamos tentar dar uma segurada. Mas eu acho que nós estamos vencendo barreiras todos os dias. Legal. E assim, você já trabalhou em muitos eventos e competições importantes aqui no Brasil. Queria saber se em algum momento você já trabalhou numa luta de um atleta de altíssimo nível, algum desses que estão indo, quem sabe, para a Olimpíada, ou que já disputaram Olimpíadas, e de que maneira você consegue deixar o lado fã desse cara ou dessa atleta, né, para conseguir se concentrar na luta, se isso já aconteceu em algum momento na sua trajetória. Eu já arbitrei lutas de atletas que vão agora para os Jogos Olímpicos. E, sim, é um nervosismo a mais, porque você olha e pensa, eu fico olhando essa pessoa na TV, tá nas competições internacionais, super fã, e aí a pessoa tá lá na sua frente, bem pertinho. Mas tem que se concentrar e pensar que ali é um momento em que você tá lá para mediar um combate. Então você precisa estar o tempo todo concentrado nas ações que os atletas desenvolvem e deixar de lado essa questão de ser ídolo, de ser fã. Mas após o evento, após o torneio, ali nos bastidores, rola de pedir uma foto, trocar uma ideia, conversar para ter uma proximidade maior com um atleta desse nível? No geral, assim, a gente encontra, né? Tá nesses eventos, encontra no hotel, em situações de congresso técnico, encontra, cumprimenta, assim. Se foto, eles tiram com a gente na boa, assim. Mas acabamos não tendo tanto contato com eles durante as competições. Acaba ficando mais separado mesmo. Acredito que até uma questão ética, assim, de não ter tanto contato com os atletas durante as competições. Porque pode acontecer no próximo mês você vai trabalhar novamente e tá lá, mas meu amigo vai lutar. Não é bem assim, né? Você tem que saber separar muito bem as coisas. Principalmente agora você que tá ingressando de vez nesse alto nível da arbitragem, tem que ter esse cuidado, né, Gabriela? A gente tem que ter ética, né? Diante dessas circunstâncias que vão aparecendo, assim. O tempo todo tem que haver essa situação da imparcialidade. Porque a partir do momento que um árbitro não é imparcial num combate, ou até em outras modalidades, a gente perde totalmente o respeito. Então, nós precisamos nos manter muito imparciais quando estamos exercendo lá a nossa função. Gabriela, quando a gente fala em atleta, né, um judoca, tem algum no nosso país que você considere um atleta assim, nossa, ele é
redondinho, é perfeito. E também gostaria de saber se tem alguém que te inspirou nessa tua ida para arbitragem, que você sempre falou, poxa, quando você olhava essa pessoa arbitrando, ou enfim, as conquistas que teve, você falava assim, poxa, eu quero chegar lá. Acredito que, assim, quem me inspirou a iniciar foi quem era o meu sensei na época, que é o Júnior Gimenez. Ele trabalha em Toledo hoje. Ele não é mais árbitro. Ele era árbitro no momento e acredito que ele foi uma pessoa, assim, ele ficou muito no meu pé, falou, vamos lá, tem que começar a arbitrar. E, assim, uma pessoa que tinha já uns resultados muito bons, era o Sensei Edilson. Então, assim, eu olhava ele viajando para eventos nacionais e aquilo eu achava muito legal. Então, ele foi uma pessoa que também me inspirou muito a começar. Em relação aos atletas, a gente tenta analisar não só o cenário dentro do tatame, né? Ele é super vitorioso, esse aqui não é... Esse aqui ganha mais medalhas do que o outro, mas a gente tenta visualizar a questão também de respeito com a gente, de respeito com os adversários, com os colegas da equipe. Então, assim, hoje eu vejo muito o Rafael Silva, que é o Baby, o atleta pesado. Acredito que ele vai ter a última participação dele. Ele é medalhista de bronze em Jogos Olímpicos aqui do Paraná, onde ele é atleta do Clube Pinheiros, e eu vejo nele um exemplo, assim, de respeito em relação aos outros atletas, em relação aos outros árbitros, também uma pessoa que é acessível. Então, às vezes você está nas competições, você vê ele conversando com crianças, conversando com o público. Então, eu vejo nele, sim, um atleta que merece muito, muito nosso respeito. E você citou aí o nome do professor Edilson, sensei, né? Mais uma vez. Ele é uma figura das mais importantes do nosso judô, né, Gabriela? Ele é árbitro a nível internacional, já veio aqui, explicou, falou sobre isso, competições a nível mundial. Não conseguiu ainda o sonho da Olimpíada, né? Não aconteceu dessa vez, não imagino que ele ainda tenha essa pretensão, mas ele ainda é um dos grandes nomes da nossa arbitragem e você está iniciando agora, nível continental e Olimpíadas de Paris em 2024. Eu queria saber se existe uma meta, existe um sonho, como atingi-la, caso seja essa a sua ideia, Gabriela. 2028 tem Olimpíadas de Los Angeles. Até lá, é possível um tempo hábil de você se transformar numa árbitra internacional, conseguir concorrer para trabalhar lá, ou pensando lá em 2032. Enfim, qual que é a tua meta para o futuro aí? Eu acredito que todas as pessoas que estão no mesmo nível que eu tô, todos sonham em se tornarem árbitros olímpicos, assim, todos. E com certeza é meu sonho. É um caminho muito difícil. Para os Jogos Olímpicos agora de Paris, vão 16 árbitros do mundo inteiro, apenas. Tem um árbitro brasileiro, aqui da América são somente 13. Então, um árbitro brasileiro, uma árbitra do México e um da República Dominicana. Então, há um maior número de árbitros europeus. O nosso caminho é um pouco mais difícil para chegar lá. Acredito, assim, em 2 anos eu posso fazer o exame para árbitra internacional. E a partir disso, eu posso ser chamada para arbitrar eventos internacionais. Agora, vai depender de uma série de fatores, que muitos não dependem só de mim. Mas, assim, tudo que estiver ao meu alcance, tudo que eu precisar fazer para chegar lá, certamente eu continuarei fazendo. E agora, com essa sua graduação continental, eu acredito que haverá mais convites para competições sul-americanas, pan-americanas, né? Até mesmo aqui dentro do Brasil, competições importantes. Queria saber como você está preparada para aceitar todos esses convites e também conciliar, né, o trabalho aqui de professora na graduação da UniOeste, né? Como é que você já está planejando aí esses próximos meses, próximos anos? Assim, eu até fui chamada para um evento na República Dominicana, mas esse evento vai coincidir aqui com a colação de grau da UniOeste, eu tive que recusar o convite. Assim, os eventos, geralmente, eles acontecem no final de semana, e isso ajuda bastante. Sim. Mas, às vezes, a gente tem que viajar na sexta, então, em algumas situações, eu adianto uma aula aqui, troco uma aula lá, faço a reposição depois.
Então, acredito que o pessoal que trabalha comigo, eles ajudam muito nesse processo. Então, nós nos ajudamos muito. Tem outros colegas que também participam, às vezes, de outros eventos científicos, esportivos. Sim. Então, a gente vai se ajudando para que todos possam. Eu sou muito... Eu sempre comento até com os alunos, sabe? Essas experiências são muito importantes, no sentido da gente conseguir dar uma aula boa. Então, dentro de uma sala de aula, nós precisamos ter exemplos práticos de situações para expor para os alunos. Então, para mostrar para eles que aquela teoria ela realmente se aplica. Então, eu acredito que a participação nesses eventos, ela auxilia muito durante o exercício da função docente. Uma função aí que vivencia no final de semana numa competição e depois durante a semana traz para dentro da sala de aula, né? Com certeza seus alunos da graduação devem te ver também, mesmo aqueles que não são muito ligados ao judô, às lutas em si, mas essa tua bagagem, essa tua experiência como uma atleta e árbitra agora, deve ser muito bacana para os alunos também, né? Eles devolverem essa interação contigo, né? Ah, sem dúvida. Eles gostam de ouvir historinhas. quando eu volto, perguntam sempre como foi. Falam, prof, vi suas fotos, que legal. Às vezes em eventos no estado, por exemplo, jogos, às vezes eu encontro os meus alunos. E aí, para arbitrar, a gente usa uma roupa um pouco diferente, assim, né? A gente usa uma roupa social, usa terno, gravata, camisa. E às vezes, quando eu encontro um aluno, ele fala, nossa, prof, que roupa legal, diferente. Então, é muito legal, assim, também para eles, essas experiências que nós temos para compartilhar com eles posteriormente. Legal, né? Trocando o tatame de 20 anos atrás pro terno e gravata agora, né? Então, muito bacana. Parabéns, Gabriela, por essa graduação e que siga trilhando esse caminho aí. Mais uma árbitra, né? Já falamos mais uma vez do professor Edilson e agora a Gabriela assumindo esse legado aí, né, Ana? Exatamente. E a gente espera, né, que daqui 2 anos você volte de repente para falar da arbitragem e oxalá, né? Quem sabe um dia... né, teremos uma rondonense conquistando feitos em uma Olimpíada. Já conquistou, né? Agora sendo primeira paranaense. Exatamente, nesse nível, mas eu digo assim, em termos olímpicos, claro, né? Que é o grande sonho, como você citou, da maioria das pessoas que estão ali envolvidas nesse cenário, nessa caminhada. Eu até comentei antes da gente começar aqui, mas eu tenho muito orgulho de ser rondonense, muito orgulho de ter começado judô na UniOeste, que é a instituição que eu trabalho hoje e que eu tenho muito orgulho de fazer parte, sabe? Eu não tenho dúvida de que todo o suporte que eu recebi, tanto do pessoal do judô aqui, dos senseis que eu tive, das administrações municipais que passaram durante todo esse processo, tudo isso contribuiu para que eu pudesse chegar lá, sabe? Então, com os nossos eventos no estado, a maior parte deles acontece em Curitiba, acontece em Londrina, acontece nas cidades maiores. Para nós é tudo muito longe. Então, um árbitro de Curitiba, ele sai de casa e vai para a competição. A gente sai uma noite antes, viaja a noite toda para trabalhar no outro dia o dia todo e voltar mais uma noite viajando. Então, para nós aqui do interior do estado é muito mais difícil, assim, é muito mais complicado. Mas como eu comento com alguns colegas, às vezes converso com colegas de outros estados, né? E eu digo, nossa, a capital tá a 600 quilômetros. Porque a visão das pessoas é sempre que a gente mora na capital, né? Quando eu falo que eu sou do Paraná... Perto de Curitiba. Pelo menos Curitiba. Moro em Curitiba. Então, para nós, o caminho acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas eu nunca desisti, também não vou desistir. E assim, são dificuldades que acabam moldando o perfil e o caráter da pessoa, né? Sabendo que tem que enfrentar isso, chega meio cansado na competição, mas sabe que precisa se concentrar e isso acaba dando, imagino, uma força ainda maior, né? Para trabalhar, né, Gabriela? Sem dúvida. Assim, a gente tem que gostar muito do que faz, né? Acho que em todas as profissões. Mas até eu estava observando o meu calendário, assim... eu tenho eventos todos os finais de semana até o final de setembro. Aí em outubro vai ser um mês um pouquinho mais tranquilo, mas em novembro eu tenho muitos eventos. Então, ou a gente gosta muito do negócio ou a gente desiste, né? Sem dúvida. Porque não para, né? Aquela coisa.
semana toda e aí chega fim de semana competição. Mas que bacana, Gabriela, foi uma satisfação recebê-la aqui, parabéns por todas as suas conquistas. Com certeza a gente também, enquanto rondonense, tem muito orgulho de ter uma rondonense brilhando aí, né, como árbitra de judô. Eu agradeço imensamente o espaço para o esporte, para o judô. Acredito que isso faz com que o esporte cresça mais, ele seja mais divulgado, que nós tenhamos mais praticantes. Nós sabemos hoje que o esporte é uma ferramenta importantíssima no que tange a saída das crianças das ruas, no que tange um futuro melhor para os nossos munícipes. Então, eu acredito ser super importante o trabalho que vocês fazem em relação à divulgação do esporte. Então, se sintam parte quando as pessoas dizem que talvez se tornaram alguém na vida por conta do esporte. Isso também se faz com o jornalismo. Isso também se faz com a divulgação desse trabalho. Ai, que legal. Legal. Agradecer, né, as palavras da Gabriela também. Isso mesmo. Parabenizá-la mais uma vez, que continue trilhando esse caminho e sendo exemplo para essas crianças, não apenas rondonenses, né, mas paranaenses e brasileiras também. Sucesso na carreira. Obrigada e sucesso nos trabalhos de vocês também. Muito bem, obrigado pela sua companhia. O Arena vai ficando por aqui. Lembrando que este programa tem um oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, de Marechal Cândido Rondon. Nos vemos em breve, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.